E aí, cheguei e fiquei. Estou aqui no lugar, no sítio do interior de Alagoas e estou muito feliz porque a gente encontra pessoas, entra nas casas, é uma briga danada para quem queira dar almoço para a gente, uma fica com raiva porque a gente não vai. Eu acho muito legal isso aí. E fico feliz e eu quero dar uma mensagem ao povo brasileiro em si nesse momento, já que eu estou aqui, está começando a chover, mas eu vou andar para ali. E de fato, o que eu acho que é fundamental para a gente pensar nesse país é que a gente comece a lutar por ele. Estão querendo tomar o Brasil dos brasileiros, né? Eu vou andar porque está chovendo e a gente precisa realmente lutar por esse espaço que é nosso, né? Esse país que é dos brasileiros, dos patriotas, o Brasil grandioso, um país, uma nação inteira, né? É um país continental, né? Junto com nossos amigos, irmãos lá lá da América Latina, né? Nós precisamos realmente fazer essa questão de lutar pelo nosso país. Eu quero dizer a vocês também, por exemplo, cristãos, católicos, que nós estamos em guerra. Existe uma guerra já declarada, velada, com estruturas, um comunismo institucionalizado, que mexe com o Congresso, mexe com o poder STF, mexe com as estruturas do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e com a mídia. A mídia está querendo destruir a parte brasileira com interesses que ela tem por trás disso. Esse país, ele não é da mídia, não é dessas pessoas. Por exemplo, as pessoas do Supremo Tribunal Federal, ninguém votou nele. E são as pessoas mais maiorais que hoje em dia existem no Brasil. São 11 pessoas que ganham fortunas com togas para fazer aqueles delírios jurídicos, mas na verdade não cumpre o que o filósofo, por exemplo, filósofo grego falava, a justiça só é justiça se ela for justa. E ela não está cumprindo, realmente eles não estão exercendo a função deles. Em verdade, quando uma instituição, quando qualquer coisa perde a finalidade do qual ela é programada para colocar, ela passa a não existir, ela não ser o que deveria ser, né? Então, se um funcionário público, por exemplo, que é promotor, né? Ele é pago para o Estado para ser promotor, e ele exerce a função de outra coisa, tipo de advogado ou de juiz, ele está descumprindo as leis e as constituições, ele está perdendo a sua finalidade. A mesma coisa é o Supremo Tribunal Federal. Ele perdeu sua finalidade de guardião da Constituição. Pelo contrário, ele está quebrando a Constituição, destruindo. Portanto, para mim, Supremo Tribunal Federal não existe. Existe o anti-Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é uma casa de pessoas que não foram votadas para estar ali, nem fizeram concursos, porque a justiça no primeiro e segundo grau, juízes e promotores, para entrar, tem que entrar por concurso público. Não foram eleitos, não foram concursados e fazem da gente como se fosse escravos das decisões dele, daquelas coisas bonitas que ele fala, tudo bonito, é latim, é não sei o quê. E olha que me formei o ano passado em Direito para dizer isso. Eu vou falar, inclusive, da conivência da OAB. Infelizmente, já não é mais aquela OAB do passado que ajudou realmente a liberdade do brasileiro. Pelo contrário, ela está contribuindo para a piora do Brasil nesse momento. Eu não estou dizendo que é a OAB, é a atual direção da OAB. Né? Eu conheço, a maioria dos advogados são pessoas éticas de bem, na minha concepção atual.
Entendeu? Da mesma forma nas outras instituições, como o Ministério Público também, como em todos os lugares. Como também engoliram o Conselho Regional de Psicologia e o Conselho Federal de Psicologia foi comunizado. Né? A Igreja Católica, até a CNBB-PT agora. Então nós precisamos cuidar desse país continental. Eu estou nos menores estados do Brasil, mas eu estou antenado com tudo que está acontecendo nesse país. Esse lindo país é nosso. Nós não temos terremotos, nós não temos tsunamis, nós não temos catástrofes, mas só de assassinato. No Brasil, ano passado, foi quase 60 mil assassinatos. Só de assassinato, sem contar com acidente automobilístico, sem contar com mortes naturais, etc, etc, etc. Então, muito mais do que a guerra que tem. E a gente fica com a pena da Síria, pena do Afeganistão, pena da África, quando é uma tramóia dos governos europeus em prol do islamo-comunismo, né? Para que os muçulmanos entrem de uma forma sem nenhuma pressão, eles entrem na Europa. Né? Daqui a pouco, dizem alguns previsólogos, que em 10 anos mais ou menos, todos os países da Europa terão mais muçulmanos do que europeus. Cadê os líderes europeus? Onde é que estão? Mas, antes de tudo, nós precisamos cuidar de nossas casas. A roupa suja lavada em casa. Que essa Anistia Internacional não tem que se meter em nossas coisas aqui. Mande eles saírem dos escritórios luxuosos dele, que eles têm da Anistia Internacional, para ir pegar os bandidos, para esperar, como eles dizem, levar um tiro para poder reagir. Quero ver se eles faziam isso. Topa? Você da Anistia Internacional aí? Você topa aí? Eu espero que chegue esse vídeo a você. Você topa ir lá subir no morro, esperar levar um tiro para você poder reagir? Topa? Topa defender só os bandidos, como é feito pelos partidos de esquerda aqui? Logo trazem pessoas, advogados para defender? Acha isso correto? Não. Acho que não. Assim eu digo a vocês, patriotas, conservadores, opressores, intervencionistas, cristãos ou religiosos de toda a religião em si, conservadores, libertários, etc. Todos vocês, eu sei que cada grupo desse tem uma diferença de postura da sociedade, mas ambos estão a favor de combater esse comunismo que não tem sentido de existir nesse país. Entendeu? Nós somos um país cristão, pode ser de qualquer religião também, qualquer uma. Tem que ser, na minha opinião, você quer saber a opinião de Herbert? Pois eu vou dizer, na minha opinião, menos os partidos que querem impor uma ditadura, menos as religiões que querem impor uma ditadura. Quais deles eu estou falando? Eu estou falando do PT, do PSOL, do PCdoB e do PSTU, que defendem o comunismo. Ora, a gente está vivendo na democracia. Como é que se pode permitir partidos que defendem uma ditadura comunista existir? É uma contradição. Não deveria ser impedido a existência desses partidos. E se tivesse qualquer organização nesse sentido também, como também você sabe que existem religiões que existem no Brasil, que nos países onde ela é governo, não pode ter outra religião. Então, por que ela tem que existir aqui? Não deveria ser possível deixar. Entendeu? Tem países, inclusive, que está adotando isso aí. Já que vocês não deixam nos seus países, onde vocês são governo, terem a nossa religião, aqui vocês também não ficam. Então, essa imigração que foi feita foi uma arquitetação da nova ordem mundial, que é preciso, vocês podem ver até outros vídeos meus e também de outras pessoas, foi tudo tramado. Essas 3 guerras interessam acontecer.
Por isso que Trump está querendo romper com essa estrutura. Por que não esses exércitos, por que esses líderes europeus? Vou fazer uma pergunta muito óbvia que qualquer pessoa pode responder. A Europa, vocês todos devem saber, pessoa culta, não culta, pessoa estudiosa, não estudiosa, atenta ou não atenta, vocês sabem que a Europa é extremamente rica e tem exércitos poderosíssimos. Me diga uma coisa, nessa imigração forçada, para a gente receber como coitadinhos os imigrantes desses países que são de uma religião totalitária, não chegaram nessas 3 guerras, acabaram com a guerra, devolvem o poder a esses grupos, essas pessoas, e deixam no lugar deles, onde eles querem, onde eles nasceram, que é o país deles. Por quê? Não seria difícil para eles? De forma nenhuma. A Europa integrada com a União Europeia em si, com os exércitos dele, forem ao lugar e conseguir, facilmente acabaria com essas guerras lá e devolveria a democracia para esses povos. Por que não fazem? Aí deixaram as guerras são interessantes acontecer, entenda isso. Não tem gente que interessa que essas guerras existam. Aí a imigração veio, muçulmana, para lá, aí saía na televisão, sempre num toque da mídia que manipula a gente. Eita, o pai, a mãe, a filhinho, a filhinha, como é que você está sentindo em ter saído dessa guerra, vir para lá, para aqui, para a Europa? Aí você tem pena, tem dó. Eu tenho dó, realmente, disso aí. Aí você pergunta, mas por que a Europa não fez lá e acabou com essas 3 guerras e devolveu a democracia para eles mesmos? Por quê? Tem algo estranho no ar. Alguns estudiosos, repetindo, já dizem que em breve, em 10 a 15 anos, mais ou menos, vai ter mais muçulmanos nos países europeus do que os nativos. Já pensou nisso? Por isso que a ONU, Unesco, Anistia Internacional, OMS, aí vai, elas estão islamo-comunizadas. Até estão criando não doença, em doenças, colocando que algumas doenças não são mais doenças, deixaram de ser. Por quê? Por que estão incentivando a ideologia do gênero no mundo inteiro? Por que estão incentivando a doutrinação comunista no Brasil inteiro? Por que estão incentivando o aborto, a legalização do aborto? Por que estão buscando legalizar a droga no mundo? Aí você veja, há centenas de anos, mais ou menos, os muçulmanos tentaram tomar a Europa, e tomaram cerca mais ou menos de 80% a 90% da Europa. À força, matando gente, com guerra forte, de fato. E aí um grupo, pelos meus estudos, foi um grupo português, um exército português, conjuntou com outros grupos e foram tirando muçulmanos que ficaram reduzidos a um paizinho, uma partezinha da Europa, e depois eles conseguiram tirar todos de lá. Então essas pessoas estão vindo, é muito mais fácil agora vindo pela nossa pena de judaico-cristão, né? A gente vê aquela reportagem de muitas pessoas doidas para estarem fugindo da guerra, e a gente fica comovido, vê o pai, mãe e filha. Eu fico comovido. Agora, por trás disso, a podridão é muito grande. E me respondam, líderes europeus, por que vocês não buscam resolver as coisas dos países dessas pessoas e devolverem o país a ele com democracia? Ao contrário disso, recebem essas pessoas de culturas que são autoritárias, totalitárias, só eles podem ter religião deles lá, e estava tomada a Europa todinha, que inclusive até as suecas estão sendo as mais estrupadas do mundo, parece, ou foi da Europa. Até já tem vídeos de muçulmanos batendo porque a mulher não pode nem tocar no muçulmano, no homem. Uma mulher da Europa, na Europa.
né? Tem crianças morrendo na Europa, faz mais ou menos uns 3 meses, uma que morreu da Irlanda do Norte, é por causa da ideologia do gênero que estão tentando impor no Brasil. Então esse projeto comunista que está no Brasil, ele é internacional. E a gente precisa de heróis, novos heróis, e contar a história verdadeira. Por exemplo, não houve nem golpe militar, nem ditadura militar no Brasil. Os historiadores, escritores da década de 80 até hoje, 2018, deveriam estar na cadeia, porque traduziram a coisa dessa forma. Entendeu? Não pode ser desse jeito que deve ser colocado aqui. Essas pessoas têm a obrigação da ciência de mostrar a verdade. Houve, na verdade, um contragolpe militar, senão os guerrilheiros iam tomar conta do poder, aí seria um país comunista desde 1964, e aí a gente estaria preso na relação. E teve ditadura militar, o ditador entrega poder, os presidentes militares fizeram a parte dele, teve ordem, progresso, criou FGTS, PIS, PASEP, regulamentou o 13º, o PIB foi para 14%, e um bocado de coisa que eu já citei em outras coisas, a relação das coisas que o regime militar colocou. E entregaram o poder. Já viu, o Hugo Chávez morreu, mas não entregou o poder. Só ele era a lei. O Maduro, seguindo o caminho dele, só ele é a lei. E mata todo mundo que é contra. Fidel Castro é podre de rico, junto com Che Guevara, matou todo mundo que era contra, é o paredão. E você sabia que, na época, acabou sendo o Fidel Castro, o 7º mais rico do mundo. Abaixo dele, a 8ª era Rainha da Inglaterra, pasmem. Daí tem outro vídeo meu que vocês precisam assistir, onde eu coloco que o comunismo não é comunismo. O comunismo é um capitalismo camuflado, porque é comunismo só para o povo inteiro. Ou seja, fica comendo as migalhas, como na Cuba tem a poupança da alimentação, que é um saco de arroz com algumas coisas para você comer o mês inteiro. Agora, os doutrinadores, eu fiz o triângulo comunista. Veja em outro vídeo. Eu já mostrei em 2 vídeos explicando direitinho. Esse é o 3º nível, o que é socialismo. Todo mundo lascado por baixo. O 2º nível são os doutrinadores, professores, sindicalistas, idealizadores, pensadores, etc. Que eu posso citar milhões aqui, desses artistas, entendeu? Que são os que fazem a lavagem cerebral no estilo do marxismo gramscista. A da violência que está tendo é o estilo do marxismo tradicional, feito pela ideia do Marx, que era um cara doente, inclusive ele era burguês, e esculhambava, era contra os burgueses. E Marx, inclusive, cheirava ópio, era viciado em drogas, era sustentado pela esposa que era burguesa, pedia dinheiro emprestado, era um caloteiro e não pagava. E pasme, teve um filho com a empregada e 2 filhos dele se suicidaram. O Marx, que criou toda essa ideia do comunismo. Comunismo é o sistema que mais matou gente na humanidade. E vocês religiosos, acordem, acordem. A omissão é pior do que qualquer outra coisa. Vocês estão fazendo de conta que não estamos em guerra. Nós estamos em guerra há muito tempo. Acordem. Está na hora. Esse país aqui é nosso. Não pode ser dessas pessoas que querem destruir as religiões, destruir a liberdade. Você vai ver agora o horário político, esses partidos comunistas defendendo: eu defendo o direito do trabalhador, eu defendo a liberdade, eu defendo a igualdade racial, sexual, não sei o que lá. Nada disso tem na ditadura comunista. Eles matam tudo. Ele não tem direito de trabalhador, não tem direito social, não tem direito a liberdade danada. Você não pode nem sair de Cuba. Se você sair de Cuba fugindo dos Estados Unidos, aqueles barcos que vocês já viram, né? É tão maldoso eles que eles mandam o exército atirar para matar as pessoas. Então, os poucos barcos que chegam nos Estados Unidos, graças a Deus chegam alguns vivos, e saem dessa desgraça que é a questão do comunismo. Então, você está convocado
para ser patriota. Independente daquelas diferenças que eu coloquei, todos nós temos que nos unir e é o momento certo, é agora. Olha, vou repetir. Você que está omisso, não querendo saber disso, não querendo ver a realidade como ela se apresenta e não como a maior emissora de televisão da gente nos mostra, que está dentro do esquema todinho, ela está todo lá, né? Depois vai ser tarde. Você quer os carros novos lá em Cuba? É de 1947, 1948, 1950. O povo passando fome. E olha que Cuba é um dos países mais promissores do mundo. Olha que a Venezuela chegou a ser, parece, a 8ª economia do mundo, salvo engano. Era riquíssima. E você quer deixar isso acontecer no Brasil, cara? Faça isso não. Faça isso não. Saia da sua missão. Procure quem está. Muita gente, os milhões de brasileiros já estão lutando contra esse pessoal. Esse pessoal mentiroso. São vitimistas e são esquerdopatas. Psicopata, esquerdopata, ele não tem pena de você. Não tem dó. Não sofre. Mas pode até chorar ensinando. Eu sou diretor de cinema, de teatro, de TV, na arte cênica. E eles choram. Diz que não, eu só aceito culpa. Ainda diz assim na frente, ó, mas é impossível um negócio desses, uns governadores presos só porque roubaram. E a gente deixa isso. Se fosse no Japão, na China, no Irã, essas pessoas já estavam lá. Aliás, desculpe, aqui embaixo, lá embaixo. Tá? Não estariam nem aqui mais. Tá? Então pensem sobre isso. Uma reflexão interessante para vocês. E eu desejo a vocês se inscrevam no canal, curtam, digam eu gostei e também apertem no sininho, tá bom? Que vão ter mais coisa. Esse país é nosso, cara. Esses caras não são dono do Brasil. Quem é dono do Brasil é o povo brasileiro. Você vai deixar de perder essa oportunidade de lutar para ter essa terra que é nossa, do povo brasileiro? Vai. Ainda mais tem 11 pessoas no Supremo Tribunal que não foram nem eleito nem concursado, que decidem todas as coisas, até se o cara é preso, é condenado, ainda busca botar uma pauta que não era ilegal colocar em pauta. A Carmen Lúcia não deveria nem colocar em pauta o assunto. Você vai deixar isso assim? Não acredito. Eu acho que você tem que tomar consciência, se você ainda está assim, acorde, estude melhor, porque a coisa está difícil e a gente tem que colocar. Nós estamos num momento de transição. Ou vai para o comunismo, ou a gente salva esse país e bota esses caras na cadeia, bota esses caras para viver em Cuba, na Venezuela, na Bolívia, onde eles quiserem, entendeu? Então é o lugar deles, não é aqui, conosco. E deixa os cristãos vivos, as religiões vivas, as outras religiões também, e a liberdade de expressão realmente acaba com essas emissoras que destroem a mente da gente. E é proposital. Tá bom? Muito obrigado. Vai lá, inscreva no canal, entendeu? Inscreva no canal.